Olá! O sistema de justiça brasileiro está no meio de uma revolução. Uma revolução silenciosa, mas muito poderosa. É uma mudança bem técnica, que tem um nome até meio complicado, Morrec Jus, mas que na prática promete resolver um problema gigantesco que afeta todo mundo. Vamos mergulhar nisso para entender o que é e por que é tão importante. Para a gente ter uma ideia da dimensão do que estamos falando, vamos imaginar um cenário. Pensa só, um tribunal em um estado simplesmente não consegue trocar informações digitais com o tribunal do estado vizinho. Parece meio absurdo, né? Pois é, mas essa tem sido a realidade. E é exatamente esse o problema central que a gente vai desvendar aqui. Então, esse cenário que parece só uma hipótese, na verdade tem sido dia a dia da justiça por anos. Vamos entender por que o sistema se transformou nesse verdadeiro labirinto digital. É isso mesmo. Pensem numa grande colcha de retalhos digital. Cada tribunal ou cada grupo de tribunais foi desenvolvendo o seu próprio sistema ao longo do tempo. O resultado? Um monte de tecnologias diferentes que simplesmente não conversam entre si, criando barreiras invisíveis dentro do próprio sistema de justiça. E essa fragmentação, claro, causa um monte de dor de cabeça. A ineficiência é a consequência mais óbvia, deixa tudo mais lento. Mas existem problemas ainda mais graves, como, por exemplo, a segurança dos dados, que fica super vulnerável. E outra coisa, não há garantia nenhuma de que um processo digital de hoje vai poder ser lido daqui a 50 anos. São exatamente esses os pontos que o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, decidiu atacar de frente. E como é que se resolve um labirinto digital desses? Bom, com um mapa, com um projeto mestre. E é exatamente aqui que entra o Morrec Jus. É importante saber que essa preocupação não é de hoje, não. Já existia um modelo lá desde 2009. Mas o que muda agora é que a Resolução 522 de 2023 deu um passo gigantesco, tornando a adesão a esse padrão único uma obrigação, com regras muito mais detalhadas. Então, o ponto crucial para a gente entender é este. O Morrec Jus não é um programa de computador que vai ser instalado em tudo que é tribunal, de jeito nenhum. A melhor analogia é pensar nele como se fosse o código de obras de uma cidade. Não importa qual construtora vai erguer o prédio, todas elas precisam seguir as mesmas regras de saneamento, de eletricidade, de segurança. O Morrec Jus é isso, é o código de obras do software da justiça. E isso nos leva direto para os pilares do projeto que estão lá no artigo 2º da resolução. Todo e qualquer sistema precisa garantir que a informação seja confidencial, íntegra, esteja sempre disponível, seja autêntica e, claro, que seja preservada para o futuro. E mais, ninguém pode negar uma ação que tenha feito dentro do sistema. São as regras de ouro da justiça digital. Ok, a gente já entendeu que é um projeto mestre, mas na prática, o que ele exige? Vamos dar uma olhada nas regras do jogo. Para organizar tudo isso de uma forma bem lógica, o CNJ dividiu as regras em 3 grandes grupos. A divisão funciona assim. Primeiro, os metadados, que são como as etiquetas, a carteira de identidade de cada arquivo. Depois, vem os requisitos funcionais, que dizem o que o sistema precisa fazer. Por exemplo, ele tem que ser capaz de assinar um documento digitalmente. E por último, os não funcionais, que definem o como ele deve fazer isso, garantindo segurança e bom desempenho. É a diferença entre só ter um carro e ter um carro que é seguro, eficiente e confiável. E olha só que ponto fundamental da resolução. Se por acaso surgir um dilema entre criar uma função nova e manter a segurança sempre vence. Isso deixa bem clara qual é a prioridade máxima desse novo modelo. Uma mudança desse tamanho, claro, não acontece da noite para o dia. Ela exige um plano, um cronograma muito bem definido. Vamos ver como isso vai acontecer. O artigo 6º da resolução define um cronograma de 3 anos. No primeiro ano, o foco total é na organização da informação, ou seja, padronizar os metadados. No segundo ano, é a vez de unificar as funcionalidades. E no terceiro, o foco vai para qualidade e segurança, com os requisitos não funcionais. É uma abordagem faseada super inteligente. Mas como garantir que todo mundo vai mesmo seguir esse roteiro? A resposta está num mecanismo de supervisão que o próprio CNJ criou. Esse processo, que está lá no artigo 4º, funciona como um ciclo. Os tribunais informam como está o andamento, o CNJ avalia tudo e ajuda com guias e suporte técnico, e com base nessa experiência prática de todo mundo, o próprio modelo do Morrec Jus vai sendo aprimorado. É um sistema de melhoria contínua. Bom, agora a gente chega na parte mais importante de todas. No fim das contas, por que toda essa mudança técnica realmente importa no dia a dia? A transformação é bem clara, né?
A gente está saindo de um labirinto digital todo fragmentado, ineficiente e com uma segurança que varia de lugar para um sistema integrado, onde tudo se conecta. Isso significa um padrão de segurança elevado e igual para todo mundo. E, o que é crucial, a garantia de que a história digital do nosso judiciário vai ser preservada. E os benefícios disso são bem concretos. Para a população, isso significa processos mais ágeis e transparentes, ou seja, menos tempo de espera e mais clareza. Para o próprio judiciário, significa mais segurança contra ataques e uma comunicação que finalmente flui, sem entraves. E pensando lá na frente para a história, significa que a memória jurídica do país vai ser guardada do jeito certo, em repositórios digitais confiáveis, garantindo sua preservação por gerações, como a resolução determina. Ao criar esse padrão, ao construir essa base sólida, o Brasil não está só consertando um problema antigo, está, na verdade, construindo a fundação para o futuro da justiça. E aí fica a pergunta, com essa base pronta, o que mais vem por aí? Já dá para pensar em inteligência artificial ajudando nos processos e um acesso muito mais simples e rápido à informação. O potencial para inovar agora é simplesmente imenso.